A juíza, a justiça no Brasil, tem um nome: Érica Silva. Uma história de resiliência e vingança que o deixará sem fôlego. Atenção, amigos! Alguma vez sentiram que o mundo estava caindo sobre vocês? Que aquilo que construíram com amor e sacrifício se desmoronava por causa da traição e da ganância? Preparem-se, porque a história de Érica Costa é um turbilhão de emoções que os fará questionar tudo. No Tribunal de Justiça de São Paulo, no Fórum João Mendes, o mármore polido do chão estava gelado, mas as mãos que Érica Costa segurava irradiavam calor. Eram as mãos dos seus gêmeos de 2 anos, Lucas e Isabela, que olhavam com olhos grandes e confusos para os imponentes bancos de madeira. Érica era um fantasma naquela sala, vestida com uma blusa de R$20 de um brechó, o cabelo preso de forma a realçar as olheiras profundas sob os olhos. Do outro lado da sala, sentada com um sorriso de suficiência, desenhado nos lábios perfeitos e coberta de diamantes, estava Viviane Bastos, a mulher que lhe tinha roubado o marido, a casa e a vida. Mas o que ninguém naquela sala sabia, nem Érica, nem o seu marido infiel, Daniel, e especialmente a amante, era que a juíza estava prestes a revelar uma verdade tão devastadora que faria tudo em pedaços. No final daquela audiência, uma mulher sairia com tudo e a outra desabaria na ruína. A vida para Érica Costa nem sempre foi uma luta. 10 anos atrás, ela era Érica Silva, uma pós-graduanda com olhos brilhantes, uma modesta herança e um namorado brilhante e ambicioso chamado Daniel Azevedo. Ele tinha a visão, ela, o capital inicial. Somos uma equipe, Érica, ele sussurrou, abraçando-a no seu pequeno apartamento na Vila Madalena. Você e eu contra o mundo. Ela acreditou. Liquidou o fundo fiduciário da família até o último centavo, R$2 milhões, e investiu no fundo de investimento nascente dele. A Azevedo Capital, durante os primeiros 5 anos, foi um sonho. Daniel era um mágico. Aqueles 2 milhões tornaram-se 20, depois 200, depois 1 bilhão. Eles se mudaram da Vila Madalena para uma extensa mansão neoclássica de 10 quartos no Morumbi. A casa tinha empregados, uma piscina infinita e uma garagem cheia de carros que Érica nunca dirigia. Daniel, no entanto, tinha mudado com o aumento dos números. A equipe apaixonada transformou-se numa corporação fria e exigente. Ele era o CEO e ela, ele a lembrava, apenas pessoal de apoio. Quando os gêmeos Lucas e Isabela nasceram, Érica esperou que isso trouxesse de volta o homem que amava. Em vez disso, isso o afastou ainda mais. Eram uma distração, um estorvo. Ele passava cada vez mais tempo no escritório, em jantares com clientes que se estendiam até às 3 da manhã. Depois, há 6 meses, apareceu Viviane Bastos. Foi apresentada no gala de caridade anual da Azevedo Capital. Érica, num vestido azul marinho simples, sentiu-se desgrenhada e cansada. Viviane era uma supernova num vestido de alta costura vermelho sangue. Ela era, ostensivamente, uma consultora especializada em mercados emergentes. Também tinha 28 anos, maçãs do rosto definidas e uma risada que parecia ressoar com desprezo. Daniel ficou instantaneamente fascinado. Começou a manipular Érica com uma precisão assustadora. Você parece tão estressada, Érica. Está se sentindo bem? Ele perguntava. Érica sabia que as palavras eram de Viviane. Por que você é tão desconfiada? Viviane é uma parte vital do futuro da empresa. Seus ciúmes são inadequados. Os gêmeos a deixaram desleixada. Você se descuidou. Olhe para você. Érica
isolada na enorme e vazia casa, apenas com as babás como companhia, começou a acreditar nele. Sentia-se pequena, invisível. Era a esposa pobre, muito antes de ser realmente pobre. Vivia numa gaiola dourada e a porta estava sendo lentamente fechada pelo homem que ela tinha elevado e pela mulher que agora desfrutava dos despojos. O homem que, numa única noite, decidiria que a gaiola já não era necessária e que era hora de deixar o pássaro morrer de fome. A noite em que a gaiola se quebrou não foi com um estrondo, mas com o clique estéril do fecho de uma maleta. Era uma terça-feira. Érica esperou acordada, como sempre. Os gêmeos dormiam no andar de cima, seus pequenos peitos subindo e descendo no brilho suave de uma luz noturna em forma de baleia. Daniel entrou no grande hall às 1h15 da manhã. Não parecia cansado, parecia energizado com as bochechas coradas, usava um novo terno Tom Ford sob medida. Cheirava ligeiramente a Chanel Note 5, um perfume que Érica nunca usava, mas que tinha sentido em Viviane na gala. "Temos de conversar", disse ele sem a olhar, afrouxando a gravata de seda. "Daniel, está tão tarde." "Eu estava preocupada", começou Érica. Ele levantou uma mão. "Para, simplesmente para, com todo o número de esposa ferida. É aborrecido." Ele passou por ela em direção ao seu vasto escritório com painéis de mogno e sentou-se atrás da sua mesa. Ele a tratava como uma funcionária de baixo desempenho. "Eu pedi o divórcio, Érica." As palavras ficaram suspensas no ar, sugando o oxigênio da sala. Érica agarrou-se às costas de uma cadeira de couro para se manter firme. "O quê? O que você está dizendo? Daniel, nós temos filhos. Você não pode simplesmente..." "Eu posso e fiz", ele retrucou. Nós... Está morto há anos. Eu terminei." "É ela, não é? É a Viviane." Daniel quase sorriu. "Viviane me entende. Ela é minha igual. Você foi uma boa esposa no início, Érica, mas você não é feita para este nível. Você está me atrasando." A crueldade era tão pura que cortava o ar. "Atrasando!" A voz de Érica falhou. "O dinheiro da minha família deu-lhe o pontapé de saída. Esse dinheiro que você e ela estão gastando?" "Ah, o dinheiro!" disse ele, inclinando-se para a frente. "Essa é a outra coisa. Você não vai receber nada disso." "Não é assim que funciona, Daniel. Estamos em regime de comunhão parcial de bens. Eu tenho direito a..." "Você não tem direito a nada." Ele sibilou, baixando a voz. "Você é uma mãe incapaz. Você é instável. Você está deprimida. Você acha que eu não tenho provas? As babás, os empregados, todos me informam. Você terá sorte se conseguir visitas supervisionadas." Era uma mentira monstruosa e calculada. Érica era uma mãe devota. Os gêmeos eram o seu mundo inteiro. "Você não vai se safar", ela sussurrou. O terror misturado com a raiva. "Eu já me safei." Ele deslizou um papel pela mesa. Era um aviso de despejo. Ele já tinha transferido a propriedade da mansão no Morumbi para um fundo corporativo ao qual ela não tinha acesso. "Você tem 48 horas para desocupar. Os meus advogados entrarão em contato com uma oferta de acordo. Sugiro que a aceite." As 48 horas seguintes foram um turbilhão de lágrimas, pânico e embalagens. As babás foram demitidas. Os empregados da casa a ignoraram. Ela era uma pária. Ela empacotou o que pôde no seu velho Honda CR-V, roupas para ela e para os gêmeos, os brinquedos favoritos deles e uma pequena caixa de fotos de uma vida que agora parecia ficção. Enquanto ela se afastava, um Mercedes G-Wagen preto entrou na garagem. Viviane Bastos saiu, de óculos de sol, e inspecionou a mansão. Nem sequer olhou para o carro de Érica que saía. Érica Costa, a mulher que tinha financiado um império de R$1 bilhão,
conduziu até um apartamento de 2 quartos infestado de mofo em Capão Redondo, o único lugar que a aceitaria sem crédito e sem rendimentos. A oferta de acordo chegou no dia seguinte. R$50 mil. Um pagamento único. Em troca, ela renunciaria a todos os direitos sobre a Azevedo Capital e aceitaria um acordo de custódia rigoroso que dava a Daniel o controle total. Ela rasgou-o ao meio. Durante os 4 meses seguintes, viveu num inferno particular. Vendeu as suas joias até o seu anel de casamento original apenas para comprar leite em pó e fraldas. Solicitou ajuda alimentar e foi-lhe negada, porque o seu endereço legal ainda era tecnicamente a mansão no Morumbi. Ela estava presa numa tecnicalidade legal concebida pelo seu próprio marido. Ela encontrou um defensor público, Gabriel de Souza, um homem jovem e desgrenhado que parecia perpetuamente indignado em nome dela, mas que estava irremediavelmente superado. Os advogados de Daniel, do prestigiado escritório Sterling and Associados, eram tubarões. Apresentaram moção após moção, pintando Érica como uma caça-fortunas que sofria de psicose pós-parto. Alegaram que os gêmeos estavam em perigo iminente devido à sua instabilidade. Entretanto, a conta de Instagram de Viviane era um desfile de uma vida extravagante. Jatos privados para Fernando de Noronha, assentos na primeira fila na São Paulo Fashion Week, um novo anel de diamantes de 2 quilates. Não é um anel de noivado, ela legendou. Apenas um presente de terça-feira. Ela estava vivendo a vida de Érica, só que melhor. Érica emagreceu, empalideceu. A esposa pobre já não era um estado mental. Era uma realidade fria, dura e faminta. A audiência final foi marcada. Daniel estava a exigir a custódia total e uma moção para que a sua oferta de acordo fosse declarada a sentença final e vinculativa. Érica não tinha nada mais a perder e estava começando a perceber isso. Era um tipo de liberdade muito perigoso. O escritório de Gabriel de Souza ficava em cima de uma pizzaria falida em Capão Redondo. Cheirava a alho rançoso e a uma angústia existencial. As pilhas de arquivos na sua mesa ameaçavam desabar a cada caminhão que passava. Eles estão nos enterrando, Érica, disse Gabriel, esfregando as têmporas. Não dormia há dias. Eu solicitei a divulgação das finanças dele. Em resposta, Sterling e Associados enviaram isto. Ele apontou para 8 caixas de papelão empilhadas contra a parede. São 200 mil páginas de relatórios corporativos, swaps de derivados e empresas offshore, nas ilhas Cayman, Suíça e Panamá. É uma piada. Seria preciso uma equipe de 20 contadores forenses, 1 ano para desvendar isto. Ele alega que a Azevedo Capital está alavancada ao máximo, que o patrimônio líquido é praticamente zero. Zero? Érica zombou, embalando uma Isabela irrequieta no seu joelho. Ele acabou de comprar um Bentley novo para Viviane. Ele disse à Forbes Brasil no mês passado que era um homem de 3 vírgulas. Eu sei, mas o que ele diz à Forbes e o que ele prova em tribunal são 2 coisas diferentes. Ele escondeu tudo, Érica, brilhantemente. Os advogados dele argumentam que o seu investimento inicial de R$2 milhões foi um presente, não um investimento. Eles têm um guardanapo de cocktail que você, supostamente, assinou em 2010. Um guardanapo de cocktail? Eu posso ter assinado, disse Érica com o estômago apertado. Estávamos num bar na Vila Madalena a celebrar. Ele escreveu: a minha parceira no crime, o meu futuro. Eu assinei. Pensei que era romântico. Gabriel soltou um suspiro longo e doloroso. Ele tem planejado isto, Érica.
Não por 6 meses, mas por uma década. Ele tem planejado deixá-la de fora desde o início. A verdade atingiu-a como um soco físico. Todo o casamento, o amor que ela pensou que compartilhavam, a equipe, tudo foi um longo esquema. Ela não era a parceira dele. Ela era a primeira vítima dele. Então, tio, o que fazemos? Ela sussurrou, a voz trêmula. Gabriel, eu não posso perder os meus filhos. Eu não me importo com o dinheiro. Eu só quero os meus bebês. Isso é o que eles esperam, disse Gabriel, os olhos endurecendo. Eles usarão os gêmeos para fazê-la abrir mão do dinheiro. E assim que você assinar, eles continuarão a argumentar que você é instável e tirarão os gêmeos. Daniel não quer ser pai. Ele simplesmente não quer que você seja mãe. Ele quer vencer. Ele quer aniquilá-la. As declarações pré-julgamento foram uma forma de tortura psicológica. Marcus Sterling, o advogado principal de Daniel, era uma víbora de cabelo prateado com uma voz como cascalho polido. Ele interrogou Érica durante 8 horas. Senhora Costa, não é verdade que a senhora deixou os seus filhos sem supervisão durante 2 horas no dia 14 de outubro? Não. Eu estava no apartamento, eu estava tomando banho. Eles estavam nos berços, dormindo. Um banho de 2 horas? A senhora diria que isso é comportamento normal ou diria que é indicativo de um episódio depressivo? Não é verdade que a senhora foi vista gritando com os seus filhos em público no supermercado da Rua Augusta? Não. Isabela estava engasgando com uma uva. Eu estava pedindo ajuda. Eu estava apavorada. Sim, eu estava gritando. Obrigada. Ele distorceu cada ato de maternidade, cada momento de medo e exaustão, transformando-o numa arma contra ela. Ele pintou um retrato de uma mulher desequilibrada, incapaz de cuidar dos filhos. Uma caça-fortunas volátil, furiosa porque a torneira do dinheiro tinha sido fechada. O tribunal designou um psicólogo. Daniel, naturalmente, tinha um na folha de pagamento, um médico elegante e caro de Ribeirão Preto, que, após uma avaliação de 30 minutos com os gêmeos na presença de Daniel, escreveu um relatório brilhante sobre o profundo vínculo paternal dele e expressou sérias preocupações sobre o estado emocional errático de Érica. A oferta final chegou uma semana antes da audiência. Era pior do que a primeira. R$0. Ela cederia a custódia total, única e permanente de Lucas e Isabela a Daniel. Em troca, ele graciosamente não a processaria pelos danos emocionais que ela lhe tinha causado. Ele está tentando deixá-la sem teto. Gabriel fervia de raiva. Ele quer destruí-la para que você nem sequer apareça no tribunal. Eu vou aparecer, disse Érica, uma fria e dura resolução tomando conta dela. Ela já não estava triste. Já não estava fraca. Ela era uma mãe, encurralada sem nada mais para proteger além dos seus pequenos. Ele quer mostrar ao tribunal que eu sou uma mãe incapaz? Ótimo, vamos para o tribunal. Na manhã da audiência, a eletricidade do apartamento de Érica foi cortada. O aviso final. O envelope vermelho estava na sua bancada há 1 semana, mas ela não tinha dinheiro para pagar. O relógio digital do micro-ondas, piscando com o meio-dia, foi o insulto final. Ela vestiu a si mesma e aos gêmeos na semi-escuridão. O seu único traje decente era uma saia azul marinho e uma blusa branca que tinha comprado num brechó. Estava limpa, mas gasta. Prendeu o cabelo num rabo de cavalo severo e simples. Não havia tempo ou energia para maquiagem. Lucas e Isabela estavam inquietos. Eram crianças pequenas. Não entendiam a solenidade do dia. Só sabiam que a mãe estava tensa. O apartamento estava frio e eles queriam café da manhã. Ela deu-lhes os últimos cereais secos. Gabriel,
ela tinha dito ao telefone na noite anterior. Eu vou trazê-los. Érica, não, pelo amor de Deus, não. A juíza não vai gostar. Vai parecer manipulação, chantagem emocional. Sterling vai destruí-la por isso. É a única coisa que você não pode fazer. Ele vai dizer que sou uma mãe instável, que usa os filhos como acessórios de qualquer maneira, argumentou Érica com a voz monótona. Ele diz isso em todas as moções. Pelo menos assim, a juíza pode vê-los. Ela pode ver que eles estão saudáveis. Ela pode ver que eles me amam. Ela pode ver exatamente o que ele está tentando tirar de mim. Eu farei isso, Gabriel. Agora, subindo os grandes degraus de pedra do Fórum João Mendes, ela sentiu uma onda de náuseas. As pessoas olhavam para ela. Uma mãe, com o rosto como uma máscara de exaustão ansiosa, agarrando as mãos de 2 lindos e confusos filhos pequenos. Ela passou pela segurança, uma experiência humilhante que envolveu desdobrar o seu carrinho de bebê dobrável, provar o seu suco para o guarda e explicar que o brinquedo de leão de plástico na sua bolsa não era, de fato, uma arma. Quando entrou na sala 4A, os sussurros foram imediatos. Daniel já estava lá, sentado à mesa do réu. Ele parecia magnífico num terno cinza escuro, a postura perfeita. Ao seu lado, Marcus Sterling, o seu advogado, arrumava os arquivos. E na primeira fila da galeria, logo atrás de Daniel, estava Viviane Bastos. Ela era uma visão, num tailleur Chanel cor de creme. Um grande diamante canário impecável, um novo, estava na sua mão esquerda. Quando viu Érica e os gêmeos, os seus lábios curvaram-se, num sorriso de pura e venenosa piedade. Ela inclinou-se e sussurrou algo para o homem ao seu lado, outro dos advogados de Daniel, e ambos riram. O sangue de Érica gelou. Sentiu a vergonha subir, quente e azeda. Esta era a armadilha. Daniel queria que ela parecesse assim, pobre, desesperada e patética. Ele queria exibir a sua vitória na frente dela. Érica, por aqui! Gabriel sibilou, fazendo-lhe um sinal para a mesa do autor. Ele parecia perturbado quando viu Lucas e Isabela. Você realmente fez isso? Eles são meus filhos, disse Érica, a voz trêmula, mas firme. Ela sentou-se, aninhando Lucas no seu colo, enquanto Isabela se agitava na cadeira ao seu lado. Daniel virou-se, os olhos fixos em Érica. O seu rosto, por uma fração de segundo, registrou fúria pura e inalterada. Ele não esperava isto. Ele esperava que ela se arrastasse, quebrada e sozinha. Ele não esperava que ela trouxesse a prova. Ele levantou-se, a sua figura imponente irradiava ameaça, e começou a caminhar em direção a ela. O que você pensa que está fazendo? Ele sibilou, a voz baixa. Todos de pé! Gritou um oficial de justiça, interrompendo-o. Preside a excelentíssima juíza Carmen Alencar! Daniel lançou-lhe um último olhar, uma promessa de retribuição, e voltou para o seu assento. Érica levantou-se, segurando a mão de Lucas. A juíza Carmen Alencar entrou na sala. Era uma mulher mais velha, talvez na casa dos 60 e poucos anos, com cabelo grisalho cor de aço, puxado para trás num coque apertado, e óculos pousados no nariz. Era conhecida como o Martelo. Ela não tolerava bobagens. Era famosa pelos seus interrogatórios devastadores e era totalmente imune à riqueza que tantas vezes intimidava outros juízes neste distrito. Ela sentou-se, olhou para o dossiê e depois levantou a vista, o seu olhar percorrendo a sala. Os seus olhos pousaram em Érica, depois nos gêmeos. A sua expressão era totalmente, terrivelmente, inexpressiva. Ela não os reconheceu. Doutor Gabriel, disse a juíza com uma voz nítida. Os seus clientes.
Estão prontos para começar? Sim, Excelência, disse Gabriel. Muito bem. Ela olhou para o lado de Daniel. Dr. Sterling, pode começar. O coração de Erika batia forte contra as costelas. Ela puxou Lucas para mais perto. Tinha começado. Excelência, membros do tribunal. Começou Marcus Sterling, levantando-se com a fluidez e a confiança praticada de um homem que cobrava R$2.000 por hora. Estamos aqui hoje por uma questão simples, embora trágica, para proteger o bem-estar de duas crianças inocentes, Lucas e Isabela Azevedo. Ele passeou lentamente, com as mãos entrelaçadas nas costas. Para protegê-los, continuou, da instabilidade, da volatilidade emocional e do comportamento profundo e manipulador da mãe deles, a autora, a senhora Erika Costa. Ele parou e apontou diretamente para Erika, uma mulher que se rebaixaria tanto a ponto de arrastar os seus filhos de 2 anos para uma audiência de divórcio contenciosa, usando-os como escudos humanos, como acessórios táticos numa desesperada tentativa de última hora por dinheiro. Gabriel saltou para se levantar. Objeção, Excelência. O Dr. Sterling está qualificando. Eu posso ver com os meus próprios olhos, disse a juíza Alencar com a voz cortante. Ela olhou para Erika. Doutor Gabriel, vou dar margem de manobra dadas as circunstâncias incomuns, mas a sua cliente não está a fazer um favor a si mesma. Sente-se. Gabriel sentou-se, o rosto pálido. Erika sentiu o sangue escoar. Sterling sorriu. Ele tinha derramado o primeiro sangue. Obrigado, Excelência. Ele passou a hora seguinte desmantelando a vida de Erika de forma clínica e brutal. Ele apresentou a declaração da babá, que testemunhou que Erika dormia 14 horas seguidas e muitas vezes parecia confusa. Não mencionou que Erika tinha estado a sofrer um caso grave de gripe naquela semana. Ele apresentou uma declaração financeira que mostrava que Erika tinha esbanjado milhares de reais nos últimos 6 meses. Os gastos extravagantes de Erika incluíam R$800 para uma visita ao pediatra. Lucas teve uma grave infecção no ouvido. R$200 para uma cadeirinha de carro em segunda mão e R$200 para o depósito do seu apartamento. Esta é uma mulher, declarou Sterling, que ao deixar o lar conjugal se envolveu imediatamente num padrão de gastos imprudentes, tudo isto enquanto alegava ser pobre. É uma atuação, Excelência. Depois virou-se para Daniel. Ele pintou-o como um pilar da comunidade, um pai magoado que tinha tentado desesperadamente que a Sinônimo Costa recebesse ajuda mental. Azevedo, disse Sterling, pode descrever as suas tentativas de ajudar a sua esposa? Daniel levantou-se. Ele colocou uma máscara de profunda e dolorosa sinceridade. Eu só queria que ela fosse feliz. Pelos meninos, eu ofereci-lhe os melhores médicos. Ofereci-lhe uma vida calma e sem estresse. Mas ela ficou obcecada com o dinheiro, com a empresa. Ela acha que tem direito a isso. E o seu sentimento sobre o seu presente inicial de R$2 milhões? Objeção, gritou Gabriel. Foi um investimento, não um presente. Concedida, disse a juíza com um ar aborrecido. Reformule, Dr. Sterling. Excelência, temos aqui um documento, assinado pela senhora Costa em 2010, reconhecendo os fundos como uma mostra de parceria, sem termos de capital ou reembolso anexados. Um presente na linguagem comum. Ele apresentou o guardanapo de cocktail. A juíza Alencar olhou para o guardanapo laminado com desdém. E agora, disse Sterling, indo para o golpe final. A senhora Costa está a exigir. O que é, doutor Gabriel? 50% de uma empresa de R$1 bilhão. Uma empresa que o senhor Azevedo construiu do zero, com o seu próprio sangue, suor e genialidade. Ela está a pedir R$500 milhões, Excelência.
como compensação por um casamento que ela própria destruiu com a sua paranoia e instabilidade. E quando ela percebeu que não conseguiria isso, ela levou os seus filhos. Ela está a mantê-los como reféns. O Sr. Azevedo está a oferecer uma indenização de 50 mil, mais do que generosa. Pedimos ao tribunal que finalize esta oferta. Conceda ao Sr. Azevedo a custódia total e exclusiva para proteger estas crianças e acabar com esta farsa. Sterling sentou-se. A sala ficou em silêncio. Viviane Bastos, na primeira fila, secava um olho perfeitamente seco com um lenço de seda. A juíza Alencar olhou para Érica. O seu olhar era como gelo. Doutor Gabriel, a sua réplica, e é melhor que seja boa. Gabriel levantou-se, os papéis a tremerem. Érica sentiu a pequena mão de Lucas agarrar a sua blusa. Eu vou perder os meus filhos. Eu fiz tudo errado. Trazê-los para aqui foi um erro. Eu caí direto nas mãos deles. Excelência, começou Gabriel, a voz trêmula. A minha cliente não é instável. Ela é pobre. Ela não é manipuladora. Ela está desesperada. A instabilidade a que o Dr. Sterling se refere é o trauma de uma mulher que foi abandonada emocional e financeiramente por um homem de recursos ilimitados. Um homem que... Gabriel estava a tentar, mas as suas palavras pareciam seixos contra a fortaleza de Sterling. Ele não tinha documentos. Ele não tinha contraprovas. Tudo o que ele tinha era a verdade. E nesta sala, a verdade não valia nada. Érica sentiu uma lágrima, quente e silenciosa, a escorrer pela sua bochecha. Ela não a limpou. Olhou diretamente para a juíza Alencar. Olhe para mim, ela pensou. Não olhe para os advogados, apenas olhe para mim. A juíza manteve o seu olhar por um momento longo e agonizante. Depois desviou a sua atenção para a enorme pilha de documentos financeiros. Dr. Sterling, disse a juíza, a voz perigosamente baixa. Eu li as suas 200 mil páginas de informações e as considero pouco convincentes. Um murmúrio de confusão percorreu a sala. O sorriso confiante de Marcus Sterling vacilou. Excelência, não tenho certeza se entendi. Oh, eu acho que sim, disse a juíza Alencar, inclinando-se para a frente. O senhor me apresentou uma imagem muito cara, muito complicada e muito fraudulenta da Azevedo Capital. Daniel Azevedo sentou-se ereto. Excelência, devo protestar. Cale-se, senhor Azevedo, a juíza estalou, a sua voz crepitando como um chicote. Eu não sou apenas uma juíza de família, cavalheiros. Antes de ocupar esta bancada, eu fui procuradora adjunta do Tribunal de Justiça, especializada em crimes de colarinho branco. O senhor sabia disso, Dr. Sterling? O rosto de Sterling tinha passado de bronzeado para cinzento. Eu não sabia, Excelência. Não, o senhor não saberia. O senhor apenas viu um pequeno tribunal de família de âmbito estadual. Pensou que podia atirar 200 mil páginas de bobagens na minha mesa e eu estaria muito aborrecida ou muito estúpida para as ler. Ele estava errado. Ela pegou um único e fino arquivo da sua mesa. Era vermelho, marcado com um selo federal. Isto, ela disse, não é da sua informação. Isto é um relatório selado, entregue no meu gabinete ontem à noite pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM, e pela Polícia Federal, que tem estado a conduzir uma investigação conjunta sobre a Azevedo Capital há 18 meses. Daniel soltou um pequeno som engasgado. O senhor alega, continuou a juíza, os seus olhos examinando o arquivo, que a Azevedo Capital está alavancada com um patrimônio líquido perto de zero. Isto é parcialmente verdade. Vale zero.
Não porque está alavancada, Sr. Azevedo, mas porque é uma ficção. É, de fato, um dos esquemas Ponzi mais audaciosos que a CVM viu desde Bernard Madoff. Um suspiro coletivo sugou o ar da sala. A mão de Érica voou para a sua boca. Não teve um único trimestre positivo de lucros reais em 6 anos. A juíza leu, a voz fria e metódica. O senhor tem pago investidores antigos com o dinheiro de investidores novos. Os iates, os jatos privados, as galas de caridade, tudo era fumaça, tudo era roubado. Mentiras! Daniel rugiu, saltando para se levantar. Isto é calúnia. O senhor não tem provas. Sente-se, Sr. Azevedo, ou eu o declararei em desacato, ordenou a juíza Alencar. Quanto às provas, eu tenho muitas. A investigação federal tem sido bastante exaustiva. Eles tiveram uma fonte, uma muito boa. Alguém de dentro alimentando-lhes cada transação, cada número de conta offshore, cada transferência bancária fraudulenta por mais de 1 ano. Os olhos de Daniel moviam-se descontroladamente pela sala. Ele procurava um traidor. Na primeira fila, Viviane Bastos tinha ficado completamente, perfeitamente imóvel. O seu sorriso de suficiência tinha desaparecido, substituído por uma máscara de terror rígido. A Polícia Federal tem estado a rastrear a sua principal empresa offshore, o RS Capital Group, registrada nas Ilhas Cayman, continuou a juíza. Eles têm monitorizado por meses, esperando que o senhor movesse a maior parte dos seus ativos líquidos. E há 2 dias o senhor fê-lo. Transferiu $800 milhões, acreditando que estava a escondê-lo deste tribunal, da sua esposa. A juíza Alencar levantou a vista, o seu olhar laser focado em Daniel. O governo brasileiro confiscou essa conta esta manhã, às 9h01. Os seus ativos, Azevedo, estão congelados, todos eles. A mansão no Morumbi, que o senhor insensatamente colocou no mesmo fundo corporativo, é agora propriedade do governo brasileiro. A partir deste momento, o senhor é tão pobre quanto a sua esposa. Daniel Azevedo cambaleou agarrando-se à mesa para se apoiar. O seu rosto estava de um grotesco tom cinzento. Não, ela! Ele virou-se, os olhos arregalados com uma horrível compreensão, e olhou diretamente para Viviane Bastos. Você! Ele sussurrou. Foi você. O rosto de Viviane estava branco. Daniel, eu não sei do que você está falando. Mas sabe, senhora Bastos, disse a juíza Alencar, a sua voz suavizando-se para algo ainda mais assustador. Ou talvez eu devesse usar o seu verdadeiro nome, o de Viviane Volkova. Toda a sala se virou. Érica, prendendo a respiração, olhou fixamente para a mulher que lhe tinha arruinado a vida. O seu nome legal, disse a juíza, é Viviane Volkova. Se a sala estava em silêncio antes, agora era uma tumba. Viviane Volkova, repetiu a juíza, deixando o nome pairar no ar. Filha de Alexei Volkov, o ex-oligarca russo. Um homem que, coincidentemente, foi o primeiro grande investidor de Daniel Azevedo. O homem que o senhor Azevedo levou à falência em 2008, alavancando toda a sua carteira contra ativos fraudulentos. O senhor o arruinou. Ele tirou a própria vida 2 anos depois. A mente de Érica cambaleou. Isto não era uma história de amor, era um assassinato. Parece, senhora Volkova, continuou a juíza, que a senhora tem estado a jogar um jogo muito longo, muito perigoso. A senhora abordou o senhor Azevedo com um novo nome, uma nova identidade e um objetivo singular: vingança. A senhora tornou-se a amante dele. Obteve a confiança absoluta dele e foi a informante confidencial da Polícia Federal o tempo todo. A senhora forneceu-lhes a informação de que precisavam para destruir o homem que destruiu o seu pai. Viviane Volkova, tremia, os olhos fixos na juíza.
Ela não era uma amante arrogante. Ela era uma mulher movida por uma década de ódio puro e condensado. Marcus Sterling parecia que ia ficar fisicamente doente. Excelência, à luz disto, de tudo isto, o meu cliente, nós desistimos. Oh, estamos longe de terminar, Dr. Sterling, disse a juíza Alencar. Veja, o relatório federal menciona uma complicação, um novo desenvolvimento. Ela voltou o seu olhar gelado para Viviane. Parece, senhora Volkova, que a senhora ficou gananciosa. A vingança não foi suficiente, foi? A senhora não queria apenas vê-lo arruinado, queria lucrar com isso. Enquanto alimentava a Polícia Federal com informações, a senhora também estava a usar o seu acesso íntimo às contas do Sr. Azevedo para estabelecer uma conta própria. Daniel, que tinha estado a olhar fixamente, agora olhava para Viviane com um novo e crescente horror. Uma empresa fantasma no Panamá, leu a juíza. A iniciativa Global 4, adorável. Nos últimos 6 meses, a senhora tem desviado fundos das contas fraudulentas dele para as suas. A senhora não era apenas uma denunciante, senhora Volkova. A senhora tornou-se uma co-conspiradora. A senhora estava a planear deixar a polícia prendê-lo e depois iria desaparecer para um país sem extradição, com os 92 milhões de euros que a senhora tinha roubado pessoalmente. Viviane soltou um som, um guincho agudo e engasgado. Infelizmente para a senhora, disse a juíza Alencar. Os federais são muito minuciosos. Quando congelaram as contas dele, eles também congelaram as suas, todos os 92 milhões de euros. A senhora Volkova, também está implicada nas mesmas acusações de fraude eletrônica e conspiração. A senhora não verá €1 desse dinheiro. A senhora não se safará, apenas jogou a si mesma. Esse foi o momento. A verdade final, devastadora e absoluta, atingiu Viviane Volkova, o seu plano, a sua década de vingança, a fortuna que ela tinha roubado, tudo, desaparecido. Ela não era a vencedora, ela era apenas mais uma das vítimas de Daniel, e uma criminosa por direito próprio. Não, ela sussurrou. Não, ele mereceu. Esse dinheiro era meu, era do meu pai. Ela levantou-se, arranhando o cabelo com as mãos, o rosto contorcido, numa máscara de raiva pura e primal. Não, não pode! Meu! Ela guinchou um som terrível e gutural, e os seus olhos reviraram. Viviane Bastos Volkova, a mulher do tailleur Chanel e do diamante canário, desabou. Ela caiu para a frente, batendo a cabeça no corrimão da galeria com um baque nauseante antes de desmoronar no frio chão de mármore, inconsciente. Caos! Oficial de justiça! Prenda! Gritou a juíza Alencar. Médicos na sala! Enquanto 2 oficiais de justiça corriam para a soluçante e desabada Viviane, 2 outros homens, grandes, sérios e de terno escuro, que tinham estado parados na parte de trás da sala, caminharam calmamente e rapidamente para a mesa do réu. Daniel Azevedo, disse um deles, mostrando um distintivo. O senhor está preso por fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e conspiração. Eles colocaram os braços dele atrás das costas. O clique das algemas foi o som mais alto que Érica alguma vez tinha ouvido. Daniel não resistiu. Ele era um homem quebrado, o gênio, o predador, o rei. Tudo se evaporou. Enquanto o levavam, os seus olhos encontraram os de Érica. Estavam vazios. Ele tinha perdido. Ela não tinha ganho. Ele tinha perdido. Marcus Sterling já estava a empacotar a sua maleta, tentando distanciar-se do raio da explosão tóxica. A sala esvaziou-se lentamente. Os médicos levaram Viviane numa maca.
Daniel tinha partido. A galeria estava vazia. Apenas restavam Érica, os seus 2 filhos, um atordoado Gabriel de Souza e a juíza Alencar. Lucas e Isabela, que tinham ficado em silêncio por causa dos gritos, agora choravam baixinho. Érica simplesmente os abraçou. O seu corpo tremia com a adrenalina. Dr. Gabriel, disse a juíza Alencar, a sua voz de repente surpreendentemente suave. Gabriel levantou-se, trêmulo. Excelência, os bens conjugais, como estabelecemos, são inexistentes. São o produto de uma empresa criminosa massiva. O coração de Érica afundou. Afinal, ela ainda não ia receber nada? No entanto, continuou a juíza, eu li o histórico financeiro. Tudo, desde o início. E há um ativo, uma parte de dinheiro limpo em toda esta bagunça de uma década. Os 2 milhões de reais de capital inicial da venda do fundo fiduciário da família Silva, que a senhora Costa deu ao senhor Azevedo em 2010. Ela olhou para Érica. Um presente dado sob o que eram claramente falsas pretensões românticas. Um presente que, de fato, foi o único dinheiro legítimo sobre o qual toda esta empresa foi construída. O resto era fumaça e espelhos. Mas aqueles primeiros 2 milhões, isso era real. Excelência, disse Gabriel, esse dinheiro perdeu-se há muito tempo. Não de acordo com a CVM, disse a juíza, um pequeno e raro sorriso despontando nos seus lábios. Eles o rastrearam. A primeira coisa que o senhor Azevedo fez com esse dinheiro foi comprar 500 mil ações de uma pequena startup de tecnologia desconhecida chamada Inovest. Ele comprou-a como uma piada sob uma holding separada e depois esqueceu-se dela. Ele usou-a como garantia limpa. Essa empresa, a partir desta manhã, é uma das maiores empresas de processamento de dados do mundo. O tribunal determina, declarou a juíza Alencar, que essas ações compradas com o dinheiro da senhora Costa são propriedade da senhora Érica Costa. O tribunal ordena a transferência imediata de toda essa participação para a senhora Érica Costa. Gabriel, confuso, olhou para a juíza. Excelência, qual é o valor dessa participação? A juíza Alencar tirou os óculos. No fecho do mercado de ontem, Dr. Gabriel, está avaliada em 87 milhões de reais. Gabriel de Souza desabou na sua cadeira. Érica Costa simplesmente sentou-se ali, abraçando os seus filhos. Ela tinha chegado ao tribunal naquela manhã, uma esposa pobre, aterrorizada de perder os filhos, com a eletricidade cortada. Ela estava a sair como uma das mulheres mais ricas da comunidade. Ela olhou para a juíza Alencar, que simplesmente acenou com a cabeça. Senhora Costa, a senhora tem os seus filhos. A senhora tem a sua vida de volta. Não a desperdice. O tribunal está suspenso. Érica saiu do tribunal, não pelas portas principais onde a imprensa se estava a reunir como tubarões, mas por uma saída lateral privada. Ela levava Lucas pela mão e Isabela nos braços. O sol brilhava. Ela respirou fundo e trêmula. Foi a primeira lufada de ar limpo que tinha respirado em 10 anos. Ela já não era uma esposa pobre. Era simplesmente Érica. E pela primeira vez, ela estava livre. No instante em que a porta da sala se fechou com um clique, os joelhos de Érica vacilaram. Não era alívio. Ainda não. Era o peso repentino e esmagador da adrenalina a deixar o seu corpo. A armadura invisível que ela tinha usado por 6 meses desintegrando-se de repente. Se ela não estivesse agarrada da Isabela contra o peito, teria caído. Eu, ela balbuciou olhando para Gabriel. O próprio Gabriel de Souza estava pálido, as mãos apoiadas contra a parede como para se segurar. Ele olhou para ela, os olhos arregalados de incredulidade. 87 milhões de reais, Érica. 87.
Eu acho que preciso me sentar. Não, espere. Preciso ligar para alguém. Preciso... Para quem eu ligo? Um corretor? Um advogado? Eu sou um advogado? Meu Deus! Gabriel, disse Érica, a sua voz um sussurro fraco. Eu não tenho luz. Eu não posso voltar para casa. Eu não tenho comida para os gêmeos. A brutal e mundana realidade da sua pobreza colidiu de frente com o número abstrato e absurdo que a juíza tinha acabado de citar. Gabriel olhou para ela. O nevoeiro do choque desapareceu dos seus olhos, substituído por uma clareza repentina e feroz. Certo. Ok, primeiro as primeiras coisas. Ele pegou seu telefone, as mãos ainda a tremer. Você não vai voltar para aquele apartamento? Nunca. Dê-me um minuto. Ele fez uma ligação à voz baixa e firme, falando com o sócio-gerente da sua pequena empresa. Guilherme? Sim, sou Gabriel. Ouça, você não vai acreditar nisto. Não, apenas... Ouça, eu preciso do cartão de crédito da empresa. O de limite alto. Sim, o de emergência do cliente. Bem, esta é a emergência do cliente para acabar com todas as emergências dos clientes. Apenas faça. Estou reservando a suíte presidencial no Hotel Copacabana Palace. Sim, no Rio. Não é uma piada. Eu explico mais tarde. Acabamos de ganhar. Não, quero dizer, nós ganhamos. Ele desligou e olhou para Érica. Um carro estará aqui em 5 minutos, um particular. Vamos tirar você e os gêmeos daqui antes que a imprensa perceba o que acabou de acontecer e quem você é. A viagem para o Rio foi um borrão silencioso e surreal. Érica sentou-se na parte de trás de um Cadillac Escalade preto, os gêmeos presos em cadeirinhas de carro de alta qualidade que o motorista tinha tirado do porta-malas. Lucas e Isabela, exaustos de chorar e da tensão, tinham adormecido, os seus rostos angelicais finalmente em paz. Érica simplesmente olhou pela janela, vendo a paisagem degradada de Capão Redondo desvanecer-se na beleza outonal e bem cuidada de Ipanema. Menos de 24 horas antes ela era uma pária nesta cidade. Agora ela estava a regressar, não como uma esposa pobre, mas como algo completamente diferente. Ela não sabia o quê. O Hotel Copacabana Palace era todo vistas para o mar e luxo silencioso. Os funcionários, por insistência de Gabriel, foram discretos. Foram conduzidos por uma entrada privada para uma suíte que era maior do que todo o seu prédio de apartamentos. Tinha 3 quartos, uma sala de estar com lareira e uma cozinha abastecida, de acordo com a ligação frenética de Gabriel, com leite, fruta fresca, nuggets de frango e 3 tipos diferentes de macarrão com queijo. Enquanto os gêmeos dormiam numa luxuosa cama king size, Érica tomou o seu primeiro banho em dias, a sério, com boa pressão de água e sabonete de cheiro caro. Ela esfregou a pele até ficar em carne viva, tentando lavar a sujeira do apartamento, do tribunal, a humilhação, os últimos 10 anos. Quando saiu envolta num roupão de hotel grosso, Gabriel estava na varanda, ao telefone. Ele estava a falar com um homem de uma empresa de gestão financeira de primeira linha. Sim, os ativos estão limpos. A decisão da juíza Alencar foi inabalável. A participação está completamente separada do patrimônio de Daniel. Precisa de proteção de ativos imediata e absoluta e discrição. Essa é a nossa prioridade número 1. Ele desligou e virou-se para ela. Eles estão a mover-se rapidamente. A transferência será concluída pela manhã. Você está segura, Érica? Sim, acabou. Érica caminhou até a janela do chão ao teto e olhou para a praia. O choque estava finalmente a diminuir, e no seu lugar, uma emoção única e aguda subiu pela sua garganta. Raiva. Ele ia me deixar sem nada.
Ela sussurrou, o seu reflexo a encarando. Ele ia deixar os filhos dele morrerem de fome, só para ganhar, só para me aniquilar. Sim, disse Gabriel, parado ao lado dela. Ele ia fazer isso. E ela, a Viviane... As mãos de Érica apertaram-se. Tudo uma mentira. Oh, um jogo. Ela nunca o amou. Ele nunca a amou. Eram apenas dois monstros tentando destruir um ao outro. E nós éramos apenas danos colaterais. Não mais. As notícias estavam na grande televisão da suíte. O som estava desligado, mas as imagens eram explosivas. Um ecrã dividido mostrava Daniel Azevedo, o seu rosto cinzento e flácido, a ser forçado para a parte de trás de um sedã federal preto. Ao lado dele, Viviane Volkova, amarrada a uma maca, o rosto contorcido numa máscara de raiva, a ser carregada para uma ambulância, com um oficial da polícia militar ao lado dela. A manchete era chocante. Garoto de ouro, rei dos fundos de investimento, preso em esquema Ponzi massivo. Esposa, recebe 87 milhões de reais. Esposa, disse Érica, provando a palavra. Sabia a cinza. Eu não sou mais a esposa dele. Ela afastou-se da janela, longe das notícias. Entrou no quarto onde os seus filhos dormiam. Deitou-se entre eles, puxando os seus pequenos e quentes corpos para perto. Ela inalou o cheiro do cabelo deles, uma mistura de shampoo de bebê e suor do dia. Eles estavam seguros. Ela tinha conseguido. Os 87 milhões de reais eram um número. Era segurança. Era poder. Mas esta era a vitória. A respiração constante e pacífica dos seus filhos numa sala segura e quente. Érica Costa fechou os olhos. Ela não chorou. Ela simplesmente dormiu. Pela primeira vez num ano, ela dormiu um sono profundo, sem sonhos e profundo, enquanto o império que o seu marido tinha construído sobre mentiras ardia até ao chão a apenas alguns quilômetros de distância. 2 anos depois, o nome Azevedo era sinônimo de fraude. Uma história de advertência sussurrada nos corredores de fundos de investimento da Avenida Faria Lima e dos clubes exclusivos do Morumbi. O julgamento de Daniel Azevedo tinha sido rápido, confrontado com montanhas de provas e o testemunho condenatório da sua própria amante, que se tinha virado completamente contra ele numa tentativa desesperada e fracassada por uma sentença mais leve. Ele foi condenado por todas as acusações. A juíza, citando o nível sem precedentes de arrogância e crueldade nos seus negócios financeiros e pessoais, sentenciou-o a 35 anos numa prisão federal de segurança média. Ele teria 75 anos antes de ser elegível para a liberdade condicional. O destino de Viviane Volkova foi igualmente sombrio. A sua aposta falhou espetacularmente. Embora lhe tenham dado 10 anos pela sua cooperação, ela também foi alvo de uma dúzia de ações judiciais civis dos investidores que ela e Daniel tinham enganado. Ela ficaria sem um centavo e deportada de volta para um país que já não a considerava cidadã após a sua libertação. A sua vingança tinha-a consumido, mas Érica Silva tinha desaparecido. Ela tinha legalmente recuperado o seu sobrenome de solteira, Érica Jensen, e tinha desaparecido do olho público tão rapidamente quanto tinha entrado nele. Ela não tinha regressado ao Morumbi. Não tinha comprado uma cobertura em Salvador ou uma vila em Florianópolis. Numa manhã fresca e ensolarada em Campinas, Érica levou os seus gêmeos de 5 anos, Lucas e Isabela, para o primeiro dia de jardim de infância deles. Ela usava jeans, uma camisa xadrez gasta e botas de caminhada. O cabelo estava mais curto agora, e o seu rosto, livre do estresse que a tinha envelhecido, parecia vibrante e jovem. Ela levava-os pela mão, um de cada lado,
enquanto eles tagarelavam excitados sobre a nova professora e o hamster da turma. "Tudo bem, meus amores", ela disse, ajoelhando-se para os abraçar no portão da escola. "Sejam gentis, sejam corajosos e ouçam a vossa professora. Eu estarei aqui às 3 em ponto. Eu não vou a lado nenhum." Ela beijou os dois e viu-os correr, 2 faíscas brilhantes de alegria, para o edifício escolar. Ela ficou até eles desaparecerem. A sua casa era uma quinta restaurada em 20 hectares de terreno arborizado, com vista para a Serra da Mantiqueira. Era confortável, quente e cheia de livros, arte e a bela desordem da vida das crianças. Mas a casa não era o trabalho da sua vida. Érica conduziu o seu modesto Subaru até um edifício de vidro e madeira limpo e moderno no centro. A placa na fachada dizia Fundação Legal Jensen Costa. De fato, ela tinha feito 2 coisas com os seus 87 milhões de reais. A primeira foi colocar a maior parte num fundo fiduciário profundamente conservador e à prova de balas para os seus filhos. A segunda foi usar o resto para construir isto. A fundação tinha uma missão singular e dupla: fornecer serviços jurídicos e de contabilidade forense pro bono de elite a vítimas de abuso financeiro doméstico e financiar bolsas de estudo para mulheres, particularmente mães solteiras, que desejassem entrar nos campos jurídico e financeiro. Ela entrou no seu escritório. Era simples, com uma grande janela e uma mesa coberta de arquivos. Gabriel de Souza, num terno impecável que lhe assentava bem, meteu a cabeça para dentro. "Bom dia, Érica", disse ele. Ele já não era o advogado desgrenhado e com cheiro a alho de Capão Redondo. Érica tinha-o nomeado conselheiro principal da fundação, e ele provou ser um litigante brilhante e tenaz quando lhe eram fornecidos os recursos. "Bom dia, Gabriel. Como está o caso da senhora Miranda?" "Acabamos de entrar com a liminar", disse ele, com um sorriso sombrio. O marido dela, outro tipo mestre do universo, tentou o mesmo jogo das empresas fantasma nas Ilhas Cayman que Daniel. Ele não percebeu que contratamos o mesmo contador forense que a Polícia Federal usou. "Vamos congelar os ativos dele antes do meio-dia. Ela está segura. Os filhos dela estão seguros." "Bom", disse Érica, uma profunda e interior satisfação a apoderar-se dela. "O que vem a seguir?" "A primeira turma do nosso programa de bolsas de estudo na Universidade de Campinas, Unicamp, é no próximo mês. Eles estão a pedir-lhe para ser a oradora principal." Érica pensou por um momento. Ela odiava falar em público. Ela odiava ser o centro das atenções. Mas ela sabia o que aquelas mulheres precisavam de ouvir. "Certo, eu farei isso." "Você está muito longe daquela sala de tribunal, Érica", disse Gabriel baixinho. "Nós 2 estamos", ela respondeu, olhando para uma foto emoldurada na sua mesa. Não era dos seus filhos. Era uma cópia do guardanapo de coquetel laminado de 2010, aquele que dizia: "A minha parceira no crime, o meu futuro." Era um lembrete de que o que começou como uma mentira, o que estava destinado a ser um instrumento da sua destruição, no final tinha sido a chave para a sua libertação. Daniel estava certo. Ela era a sua parceira no crime. Só que ela foi a que escapou, a que viveu para contar a história. E agora ela estava a certificar-se de que não seria a última. Ela virou-se para o seu computador, o zumbido silencioso do escritório, um contraponto pacífico ao caos da sua antiga vida. Ela não era uma esposa pobre. Ela não era uma vítima. Ela nem sequer era uma herdeira. Ela era Érica. E ela estava apenas a começar. Comentário final. Parte de interação. Que história chocante, não é mesmo?
É um lembrete poderoso de que a verdade, por mais enterrada que esteja, sempre encontra o caminho para a luz. Érica entrou naquela sala do Tribunal de Justiça de São Paulo sem nada além dos seus filhos e da sua dignidade, enquanto Daniel e Viviane se sentavam num trono de mentiras. Mas, no final, a própria fundação do seu poder, o seu engano e a sua ganância, foi o que causou o seu colapso espetacular. A história de Érica nos mostra que a verdadeira riqueza não está em contas offshore ou anéis de diamante. Está na resiliência, na integridade e no amor inabalável pela sua família. Ela não só ganhou o seu caso, ela reclamou a sua vida inteira, uma vida que lhe foi roubada e uma que agora ela pode construir nos seus próprios termos. O que você acha da decisão final da juíza Carmen Alencar? Foi justiça ou foi um milagre? Deixe-nos os seus pensamentos nos comentários, lemos cada um deles. Se esta história o tocou, por favor, mostre o seu apoio dando um gosto e compartilhe com alguém que precise ouvir uma história de justiça. E claro, se quiser ouvir mais dramas incríveis da vida real como este, certifique-se de clicar em inscrever-se e ativar todas as notificações. Você não vai querer perder o que temos reservado para você. Obrigado por nos ouvir